Olá, todo mundo. Quero dar boas-vindas a quem está conosco aqui nessa live sobre o tema Economia Prateada, Perspectivas e Caminhos. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas profissionais que eu conheço há não muito tempo, mas já admiro bastante. A nossa live é uma realização, então, de três empresas: a BVE, Vagas Executivas, a Agari, Desenvolvimento com Significado, e a Kairos Inova, Performance Além do Tempo, que estão se unindo na iniciativa Master Pro Plus. Eu vou fazer, então, como de costume, né, como de praxe, a apresentação dos palestrantes aqui, das pessoas que vão abordar um pouco esse tema da economia prateada com vocês, mas considerando o tema que a gente vai falar, acho que até as nossas mini-bios, né, as nossas trajetórias, têm muito a ver com o que a gente vai abordar aqui. Então, vou apresentar o Wilson Fernandes, que é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração Campos Sales de São Paulo. Possui pós-graduação em Gestão de Negócios pela Universidade Mackenzie, também de São Paulo, e especialização em Recursos Humanos pela Getúlio Vargas, de São Paulo, e extensão em Educação Executiva, realizado no IESE, na Universidade de Navarra. Ele construiu sua carreira em grandes empresas multinacionais, Unilever e Nestlé, por exemplo, onde atuou em todos os subsistemas de recursos humanos e em várias unidades de negócio por 22 anos. De 2009 a 2013, assumiu a diretoria de recursos humanos da Carvajal Informação Brasil, empresa do grupo colombiano Carvajal. Sendo que em 2008 ele iniciou o Grupo Brasil Vagas Executivas com a visão de unir quem busca uma oportunidade ou desenvolvimento de carreira com quem contrata profissionais executivos. Bom, a Grupo Vagas Executivas cresceu e em 2010 ele fundou a BVE Brasil Vagas Executivas com o objetivo de ampliar ainda mais, né, a aproximação de profissionais e oportunidades e agregar serviços de alta qualidade para as empresas e para os executivos. Hoje a BVE atua com muitas empresas de variados portes, tendo apoiado já mais de 500 profissionais a reencontrar o caminho de sucesso. O Márcio Lário, que está aqui com a gente também, é conselheiro, consultor, professor, mentor, pós-graduado em transformação digital e inovação e fundador da Kairos Inova, empresa de gestão de inovação. É graduado em engenharia de materiais pela UFSCar, pós-graduado pelo INPG em comércio internacional, tem MBA pela FIA em gestão de negócios e comércio internacional e as especializações no INSEE França, em Senior Management Program, e na UCLA, em Berkeley, em Lean Startup Innovation. Possui experiência em posições de liderança, CEO, CEO e estatutárias, presidência e vice-presidência com escopos na América do Sul e globais, em empresas nacionais e multinacionais como Saint-Gobain, Nitriflex, Sibelco, Unimin e Imeris. Foi membro do Conselho de Administração da Mineração Jundu e é especialista em mineração e materiais, digitalização de empresas, indústria 5.0, planejamento estratégico ágil, apoio processos de governança e gestão de empresas, implantação de comitês diretivos e de processos de inovação empresariais, inovação aberta e ecossistemas de startups. Agora, a Ania Ribeiro, que vos fala, poeta e escritora, gestora, consultora e mentora, especialista em design estratégico orientado ao propósito para o desenvolvimento com significado de pessoas, projetos, negócios e organizações. Fundou a consultoria estratégica Agari, desenvolvimento com significado em 2009, para apoiar e fortalecer líderes e equipes em seus desafios e oportunidades de mudança, seja estruturação ou reestruturação, aprimoramento e implementação de inovações, crescimento ou expansão. Sua trajetória se desenvolveu em instituições do setor público, do setor privado, do terceiro setor, bem como nas inter-relações entre os setores. Atuou gerindo, liderando e participando de comitês estratégicos nas áreas de arquitetura da informação e novos negócios, marketing, endomarketing e comunicação, educação e desenvolvimento de pessoas, planejamento estratégico e sustentabilidade. São mais de 20 anos atuando em áreas estratégicas de empresa, entre elas, algumas delas, né? Sabesp, Prodesp, Accor Brasil, Incentive House, Bank Boston, Grupo Rep College, Santander, entre outras, e no terceiro setor, Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, WWF, Instituto Ocatu, UNDP South Africa, Instituto Elos, Rede Papel Solidário, Conservation International, entre outros. É bacharel em Comunicação Social e RTV pela FAAP, possui MBA em Marketing pela USP,
e as especializações em administração de empresas e administração de marca pela FGV São Paulo, Resilient Thinking for Development na Estocolmo Resilience Center, Vivendo Valores pela Living Values Institute e facilitação de diálogos pela HIK. É também assessora de desenvolvimento de soluções da Rede Papel Solidário, membro da Rede Etos de Especialistas e conselheira da ASEC. Bom, terminadas as apresentações, vou falar bem brevemente para o tema para a gente já entrar nas nossas reflexões propriamente dita, né? A economia prateada, ou Silver Economy, como a gente ouve falar, refere-se a um conjunto de produtos e serviços, né, e atividades econômicas voltados a atender necessidades de pessoas e profissionais sêniores, né, geralmente 50 a mais, reconhecendo que no envelhecimento da população, uma oportunidade de crescimento econômico, né? Esse mercado já é multimilionário, abrange diversas áreas, a gente vai ver aqui, e impulsiona a inovação e a criação de soluções que promovem qualidade de vida e autonomia com a inclusão de longevos, né? Como eu sempre costumo fazer nas lives que a gente participa, né, eu gosto de começar com 3 grandes questões, né? Uma delas que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente já aquecer as turbinas, deveria essa abertura para novos mercados e serviços para longevos ter foco, então, em necessidades, hábitos e interesses antigos? A outra pergunta: se o envelhecimento da população é inegável, aonde a oportunidade de crescimento desse mercado encontra a capacidade de atender esse mercado? A população está envelhecendo, aonde que a oportunidade do crescimento encontra a capacidade de atender esse crescimento? E a economia prateada, ou a economia da experiência, né, ocorrendo ao mesmo tempo, né, dessa era da inovação e do paradigma da mudança, nós estamos vivendo tempos auspiciosos ou tempos austeros? Então, com essas perguntas em mente, eu vou dar início aqui à nossa conversa, que quer trazer, na verdade, cada um de nós vai abordar uma perspectiva diferente da economia prateada, a perspectiva das pessoas, dos negócios e do mercado, mostrando que o que parece, aparentemente, né, o que aparentemente parece paradoxal, pode ser entendido como influência mútua ou reflexividade, isso é, a longevidade gerando oportunidades de produtos e serviços para longevos, ao mesmo tempo que estes oferecem competências e capacidades para a expansão do mercado. Tá? Então, já entrando na parte que eu vou abordar, eu vou falar primeiro, depois o Márcio entra com a perspectiva de negócios e o Wilson do mercado. Eu gostaria de começar falando que a gente vive um momento único da história humana, né? A gente está num momento em que há uma convivência ativa, podemos dizer, de 4 gerações, né? E isso significa uma transformação demográfica sem precedentes, uma transformação profunda nas relações familiares e de trabalho, ou seja, uma transformação no modo de vida, bastante acentuado pela transformação digital, né? Então, falando de transformação demográfica, né, nos últimos 12 anos, esse dado é até o final de 2024, a população brasileira 60 a mais cresceu 55,4%. Imagina o impacto disso, né, sob o ponto de vista econômico e social. A expectativa de vida do brasileiro, isso em 2023, já era de 76,4 anos em média, tá? Em média, por quê? Porque depende muito da região do Brasil e também vale dizer que as mulheres, elas vivem em média 7 anos a mais que os homens. Então, nessa média de 76,4, 73 é a idade média de homens e chega a quase 80, 79,7 é de mulheres. Imagine também o que esses interesses e essas necessidades dessa sociedade prateada feminina traz diretamente nos hábitos de consumo. E só mais um dado, em paralelo, a taxa de natalidade continua caindo, né? Então, se a gente vê se um pai e uma mãe têm só 2 filhos, ele está igualando, mas, na verdade, continua caindo. E isso corrobora para o crescimento e envelhecimento da população. Falando de transformação, então, demográfica, né? Entrando um pouco na transformação das relações familiares, e a gente está falando muito brevemente de todos esses aspectos aqui, e também de trabalho, né? O aumento da longevidade na verdade, leva a famílias multigeracionais, né? Com probabilidades, por exemplo, de netos conviverem com avós muito mais tempo,
de filhos, né, terem que cuidar ao mesmo tempo de seus filhos e de seus pais idosos, né? Bisavós cuidarem de seus bisnetos. Por quê? Porque a filha e a neta ainda estão em idade ativa, né? Ainda estão trabalhando. Então, não raro, o bisavô cuida do bisneto. Os tios, que também ainda estão em atividade, sendo sócios de sobrinhos, né, em novos negócios e tudo mais. E a moradia conjunta, né? Muitas gerações convivem compartilhando aí diferenças de visão de mundo, de valores e tudo mais. E sem contar a convivência de um novo personagem que dos cuidadores, que estão se associando a essas famílias e que, na maioria das vezes, também são idosos, né? Segundo o IBGE, os profissionais acima de 50 anos representam já 27% da força de trabalho do Brasil. E existem estudos que dizem que isso pode chegar a mais de 30% nos próximos 20 anos. E, atualmente, 1,5% da população brasileira já é composta de pessoas 60 a mais. Mas o que isso impacta no trabalho, né? A forma de trabalho também mudou, né? Aquelas pessoas que entravam numa empresa jovem e se aposentavam 30 anos depois na mesma empresa, já não é uma regra, né? Já não é uma regra, e isso significa que o advento das carreiras múltiplas, né, está se fortalecendo e cada vez mais, né? Seja para ter uma vida profissional mais dinâmica, para aplicar as múltiplas competências que a gente tem, por ter capacidade de trabalhar simultaneamente mais de alguma coisa, para abrir uma atividade complementar. A verdade é que trata-se de uma tendência que veio para ficar, né? E isso requer fundamentalmente autoconhecimento e planejamento de múltiplas carreiras, né? A gente vai ver isso um pouco. Um estudo da &Co apurou que 68% dos entrevistados sentem mais qualidade de vida ao gerenciar múltiplas carreiras. Então, esse é um fator também importante. Em termos de transformação digital, é importante a gente entender que a transformação digital não se aplica só a aplicativos e dispositivos. Ela, como a gente está falando aqui na perspectiva da pessoa, ela reconfigura comportamentos, né? Ela traz uma necessidade, uma aceleração nas decisões e altera profundamente o modo de vida. Em poucas décadas, a tecnologia transformou a forma como a gente se comunica, a forma como a gente compra, como a gente aprende, como a gente trabalha e, de quebra, até a forma como a gente se relaciona com o próprio tempo, né? Então, os nascidos, por exemplo, só para a gente pegar uma linha do tempo, só falando de tecnologia, de 60 e 70, os nascidos nessas décadas, eles viveram, como a gente diz, na veia, a transformação do analógico para o digital. Imagino que isso não interferiu nas suas vidas pessoal e profissional, né? Entre os anos 80 e 2000, a gente está falando aí de finalzinho da geração X, o começo da geração Y, a mudança, na verdade, ela se consolidou e a velocidade foi aumentando, a ponto de que quem nasceu em 2010 já chegou no mundo totalmente digital. E nós estamos em 2025. Então, essa pessoa hoje tem 14, 15 anos, já nasceu num mundo totalmente digital, né? De toda forma, se a gente pegar só essa linha que eu trouxe, né, acho que a gente concorda aqui que as mudanças, elas não são novas, elas são cíclicas, elas vêm acontecendo. Mas a capacidade de se reinventar é cada vez mais relevante. Ela tem que estar presente, né? Saindo um pouco dessa visão mais ampla, olhando um pouco para cada um de nós, né? Se as coisas estão acontecendo dessa forma, existe a chance de parar, né? Quando parar? Em que momento? Quem decide quando parar, né? Se tudo está em movimento e a gente tem que se reinventar, me parece que o desenvolvimento precisa cada vez mais ser integral, ser contínuo e ser ativo, né? Durante muito tempo, a sociedade enxergava, por exemplo, que na fase dos 50 anos já era um tempo de desaceleração, né? Já era final de carreira, pensar na aposentadoria, né? Diminuir o ritmo, e hoje isso já está totalmente ultrapassado, né? Não só a longevidade aumentou, como a energia das pessoas maduras continua forte, ativa, o desejo de contribuir, de criar, de viver é tão forte como nunca, digamos assim, né? Mas eu queria dizer que, pelo menos na minha visão, e acho que dos meus colegas também, a maturidade, sem fazer trocadilhos, mas a maturidade pode ser uma boa nova.
né? Algumas competências de mercado hoje valorizam muitas vezes habilidades que se conseguem com a maturidade. Por exemplo, resiliência, adaptabilidade, visão estratégica, criatividade, inteligência emocional, né? E isso significa uma oportunidade da economia da experiência, economia prateada, ganhar força, né? É, isso fortalece quem tem história, quem tem repertório, quem tem vivência, né? Em vez de a gente se ver saindo do mercado ou fora do mercado, é possível começar a enxergar como alguém que está começando uma nova fase, e a gente vai falar um pouco mais disso, né? Como mentor, liderança, né? Enfim. Além disso, novas formas de trabalho, como o home office, o trabalho freelancer, o empreendedorismo digital, abrem portas para quem deseja trabalhar com mais autonomia e flexibilidade. Se a gente imaginar pessoas que tinham 50, 60 anos há 15 anos atrás, certamente elas não tinham as oportunidades de continuar se desenvolvendo como a gente tem outra, né? Então, trata-se de novos ambientes para empreender, para compartilhar conhecimento, oferecer consultoria, vender produtos, né? Dar aulas, né? Criar, inclusive, uma coisa que é muito forte, a gente vai ver aqui também, é fazer parte, né? Criar comunidades em torno de um interesse comum. Isso tem sido muito forte nas plataformas que estão surgindo, né? No âmbito mais pessoal, isso significa encontrar nesse universo digital, né? Por isso que ele é um convite para o novo, né? Um espaço de expressão e de pertencimento, que acho que é bem importante, né? Reinventar-se exige esforço, aprender novas ferramentas, adaptar-se e tudo mais, mas é um esforço recompensado, porque a gente se mantém ativo, conectado com o mundo, né? Então, eu queria dizer dessas transformações todas que uma vida que viveu transformações tem valor para vidas que vão ter que continuar vivendo transformações, né? Um estudo do Dan Bittner sobre longevidade, acho que muitos de vocês conhecem, tornou conhecidas 5 comunidades longevas que são denominadas zonas azuis e que se destacam pela concentração de pessoas com mais de 90 anos, com qualidade de vida, né? E isso devido a um estilo de vida que combina dieta saudável, atividade física regular, forte vínculo social e um profundo senso de propósito. Ou seja, não se trata de se manter vivo para continuar só atendendo ao mercado para sobreviver, mas de encontrar um sentido no que se faz, de transformar o tempo em algo valioso, né, para si e para as outras pessoas. E aí eu vou já chegando numa parte da minha fala aqui, que eu acho que talvez para mim, né, dos pontos mais significativos, uma das transformações mais relevantes desse tempo, né, dessa oportunidade, que é viver e atuar por um propósito. Né, chegar aos 50, 60 não é mais o fim, pode ser o começo de uma fase, né? Então, pode ser uma fase mais consciente, né, mais alinhada com os próprios valores, mais livre das pressões externas e é um momento que se pode escolher com mais clareza como se quer viver, né? Viver servindo a propósito não significa necessariamente que você vai redefinir toda a vida, mudar todos os seus planos, né? Grandes planos. Significa, sim, ter mais consciência de por que cada um de nós faz o que faz, né? E a gente pode escolher com quem quer estar, como quer contribuir, né? E o que a gente quer aprender. Para alguns pode ser levar toda a experiência para as novas gerações, para outros pode ser resgatar um projeto profissional, pessoal, enfim, que não desenvolveu ainda, ou até se dedicar a uma causa que acredita, né? O importante aqui, eu acho que eu queria pontuar, é entender que o propósito não é uma meta, ele não é um objetivo que você vai trabalhar durante um tempo, ele tem que ser algo que pulsa no dia a dia, tem que ser aquela transformação que você quer fazer e quer ser no agora, né? Naquele momento, né? O propósito conecta vida à ação, com direção e motivação. E isso eu acho que é a essência do tal do protagonismo que é pedido atualmente por conta das mudanças, né? Mas é um protagonismo assertivo, efetivo, que estimula o desenvolvimento contínuo, né? E aí, já indo, né, para o final, eu queria trazer mais 2 pontos de reflexão das coisas que eu disse até aqui. A longevidade significa, então, viver mais ou viver melhor por mais tempo. Porque longevidade, muito embora a gente aborde sempre
50 a mais, 60 a mais, que é a geração que está trazendo a onda, né, da longevidade, e é um assunto para pessoas de 30, 40, 45 anos, né? Longevidade é essa vida longa, é a capacidade que você tem de fazer boas escolhas para que essa sua vida longa seja melhor. E uma outra questão é, viver uma vida longa tem sentido sem o valor de uma vida toda? Né? Então, essa é uma outra questão. Acho que a tecnologia é rápida, o mundo é incerto, mas assumir um protagonismo, né, de compor a sua história, uma jornada orientada ao propósito, com coragem, leveza, enfim, mais conectada, mais humana, e com mais significado, eu acho que é fundamental. Mas se você está ouvindo ainda tudo que eu estou dizendo, e lá na sua cabecinha ainda está dizendo assim, tá bom, Ânia, mas o quê eu faço? Como eu começo? Como avançar? O danado do quê, né? Da nossa vontade de já ir fazendo. Eu vou finalizar então, mas não vou passar aqui uma lista de competências, de passos, de modelos. Eu queria pedir para a nossa técnica colocar então, uma imagem, né, que é talvez no propósito de estimular esse novo olhar, né, que faça o seu olhar para a sua jornada longeva fazer mais, não só fazer mais sentido, mas apresentar uma visão mais sistêmica de como refletir e definir essa jornada, né, seja que integra sua vida pessoal, qualidade de vida e tudo mais. Se vocês podem ver aí nessa imagem, né, é um modelo que a gente utiliza no trabalho com desenvolvimento do significado de profissionais e projetos, né, negócios, empreendimentos, enfim. Ele traz 3 dimensões e é importante vocês verem que elas estão alinhadas. Então, logo de cara, quando a gente trabalha o desenvolvimento, né, o nosso trabalho aqui com desenvolvimento, já quebra esse padrão do pensamento linear, né? Cada dimensão, por exemplo, vocês veem a dimensão no âmbito pessoal, né, de desenvolvimento, tem que gerar valor, por exemplo, que a gente está vendo aí, na saúde. Então, pensar numa jornada longeva significa não esquecer que o pessoal, né, a sua saúde mental, física, espiritual, emocional, tem que estar na mira de suas escolhas, né? Por quê? Porque como elas estão alinhadas, o âmbito pessoal, ele impacta diretamente no seu âmbito interpessoal, das relações, de como você vai atuar, das suas comunidades, do seu trabalho, né? E aí a gente traz a palavrinha sustentabilidade, que também por nós é visto um pouco, talvez com alguma distinção do mercado. Sustentabilidade também não é algo, assim como a saúde, que você vai alcançar. É um estado de coisas que garante que você gere capacidades, né, para você, e ofereça coisas que também contribuam para que os outros possam gerar a própria, ampliar a própria capacidade. Então, tem essa visão da interconectividade. E, sem dúvida nenhuma, isso leva para essa dimensão do transpessoal, com a palavra sabedoria, né, o legado, como a gente chama, que é entender que tudo aquilo que a gente está fazendo no âmbito pessoal reflete no interpessoal, mas também vai refletir com outras pessoas que muitas vezes nem estão nas nossas relações diretas e até para outras gerações, né? Então eu queria finalizar dizendo, reinventar-se é essencial, é fundamental, é imperativo, e o entendimento de que projetos, negócios, organizações, a sua própria jornada como organismo vivo é uma coisa que tem que estar presente no seu plano de transformação. Valorizar a vida é viver, prover e gerar valor. Eu agradeço aqueles que me ouviram agora, espero que eu possa ter trazido alguns elementos para as nossas reflexões aqui, e vou passar a palavra agora para o Márcio Lário, que que vai falar com vocês sobre a perspectiva mais de negócios. Obrigada, gente. Muito bom, Ânia. Obrigado. Obrigado por nos receber aqui, eu, Wilson, e pelo convite, e para a gente estar levando adiante essa iniciativa que a gente conversou, né, alguns meses atrás, e agora estamos efetivamente concretizando. Acho que isso que é o fator importante, né? A tecnologia, a gente fala muito disso, de que não precisa esperar ficar pronto. A gente tem que começar a ir alterando e acompanhando esse resultado juntamente com o cliente ou com o interessado, né, e quem é o usuário daquele sistema, para fazer a situação melhorar. E, como tudo que a gente tem de iniciativa e de reinventar e de retrabalhar, o começo nunca é fácil.
Então, da mesma forma, se reinventar aos 50, né, parece não ser fácil, mas quando a gente fala de neurociência, a gente fala de desafio. Então, ao invés de dizer que é difícil, coloque que é um desafio para você e o seu córtex pré-frontal vai te ajudar, ou seja, a sua área cerebral vai trazer isso para você de uma forma positiva. E trazendo o seu gancho, e usando também o Simon Sinek, né? O Simon Sinek é um autor bastante interessante também para quem acompanha nessa área de inovação. Ele fala também que a gente tem que começar pelo porquê. Inclusive o título de um dos livros é esse, Comece pelo Porquê. Então você colocou muito bem o porquê. Por que eu preciso fazer isso agora? Né? Então o propósito existe. Não só o propósito, mas também o legado. O que eu vou deixar aqui, né, quando eu me for? O que eu vou trazer de benefício para essas pessoas e para o mundo, né, por essa minha passagem aqui em algum momento. Então, o porquê você colocou muito bem. Aqui do lado de cá nós vamos olhar um pouco para o como e o que, né? Então eu vou falar um pouco do o que é basicamente essa linha na questão mercadológica. Você colocou muito bem que é um mercado crescente, né? A gente tem hoje, só no Brasil, 50 milhões de pessoas acima dos 50 anos, com potencial de crescimento gigante, aí, como você falou, 30%, 40% ao longo dos anos, em função do envelhecimento populacional, né? E, com base nisso, a gente tem um mercado hoje estimado em quase 2 trilhões de reais por ano de economia prateada, somente no Brasil. Né? Falando em termos globais, a gente está falando mais de trilhões de dólares. Então, esse contingente humano que está chegando nessa faixa etária vai representar boa parte da economia real e da nova economia. Chamada nova economia, a economia que nós estamos colocando do ponto de vista de inovação e de tudo que tem acontecido, né? Nós estamos passando por uma fase onde as transformações, você colocou aquela linha do tempo de 60 e 70, né? As transformações agora, mesmo para essa geração, os desafios que eles vão enfrentar com o advento da inteligência artificial, né, de uma forma popularizada, nós estamos passando por uma revolução que praticamente cobre o que aconteceu com a Revolução Industrial, a chegada da eletrificação, né, no mundo. Então, tudo isso está vindo de uma forma conjunta através da inteligência artificial, que nós vamos entrar na era agora de agentes, né? Efetivamente, a gente está chamando de era agêntica isso, ou seja, vai ter muitos agentes de inteligência artificial na nossa vida, no nosso dia a dia. Já a palavra é embedados, né? Do embedding do inglês, mas na verdade já estão fazendo parte do dia a dia. Eles estão dentro daquilo que a gente está usando todos os dias, do nosso carro, do nosso celular, da TV, né? Então, isso tudo é uma transformação muito grande, mesmo para aqueles que estão na inclusão digital. Só que aí eles têm um outro desafio, o desafio humano, porque nós vamos começar a ficar trabalhando com agentes que são de inteligência artificial e pessoas. Então, os desafios que vêm, principalmente para quem tem já essa bagagem, como você colocou, já tem essa experiência, já tem essa relevância, né, de mercado, traz justamente o aspecto que vai faltar para aquelas gerações que não conseguiram ter ainda aquela experiência que nós temos. Né? E falo nós porque eu já passei dos 50 também. Então, dentro disso, o que acontece? A gente pode e deve utilizar essa bagagem que nós temos para apoiar essas novas gerações nessa transição. E aí residem muitas oportunidades, falando de mercado. Né? Então, eu falei que é um mercado de 2 trilhões praticamente hoje, que vai crescer muito, né, em áreas como saúde, bem-estar, educação continuada para essas pessoas que precisam se recapacitar, né? Se reskilling. Tem uma revolução acontecendo também, chamada Reskilling Revolution, né? Que é a revolução do retreinamento ou da recapacitação desses profissionais que estão chegando nessa fase e precisam desenvolver novas profissões, né? Um estudo da Singularity University, né, do Peter Diamandis, ele fala o seguinte, ele fala que nós vamos atingir a singularidade, que a singularidade seria o bem-estar, a vida plena, uma longevidade maior com qualidade de vida, reportando aquilo que você colocou também, olhando por esse ponto de vista de que a partir de 2030, com as condições que nós temos de inovação na medicina e na genética, nós vamos conseguir avançar além dos 150 anos. Então, se nós estamos falando de 50, tem alguns falando que são os novos 30, né? Então, na verdade, já é quase que um renascimento. A gente está começando outra vez e temos a oportunidade de passar uma era, né, em que nós vamos conseguir uma longevidade maior ainda e vamos precisar do que para isso? Recursos. E, obviamente, um pouco de sorte para não acontecer nada errado ao longo desse caminho, né? Mas dentro disso, eu preciso de novas profissões, preciso de novos desafios
né, para continuar. Então, esse posicionamento que nós temos olhando, né, para essa pessoa, onde ela está posicionada hoje, qual vai ser o reposicionamento dela diante desses desafios que você colocou. Então, isso que a gente se propõe a tratar, a ajudar a encontrar esses caminhos para essas pessoas neste novo posicionamento necessário. Mas o que eu preciso, né? E parte disso o meu colega Wilson aqui vai falar depois também sobre as necessidades, né? E como o mercado de trabalho está enxergando essas diferenças e essas perspectivas, né? Mas muitas coisas estão acontecendo, chegando novas nessa nova economia e que vão possibilitar que essas pessoas que tinham determinados sonhos na caixinha possam tirar esses sonhos da caixinha e efetivamente fazê-los acontecer. Né? Então, quem tinha uma determinada profissão até um determinado tempo e tinha aquela vontade, eu quero fazer alguma coisa nova. Hoje você tem N plataformas de estudo online. Só que a pessoa precisa entender que ela vai ter que entrar no computador, acessar, e muitos ainda não estão nessa inclusão digital. Então nós temos ainda uma recapacitação de inclusão digital inicial, né? Que já vem acontecendo através da extensão da nossa mão, né? Do celular. Nós estamos aqui uma extensão, se tirar, parece que cortou a mão, né? Então, quantas vezes a gente toca esse aparelho por dia que revolucionou a nossa vida, né? Tudo tá aqui dentro hoje. Perde o celular, parece que foi uma hecatombe, né? O negócio é muito complicado. Então, tudo isso são capacidades e capacitações que vão ter que acontecer para essas pessoas que estão chegando nessa fase e muitos são refratários a isso. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para você, você vai ser refratário até quando a tecnologia? A tecnologia veio para te ajudar, não só para te atrapalhar. Né? E te ajudar em vários aspectos, sejam eles informacionais ou formacionais. Né? Então, eu preciso adquirir conhecimento. Eu tenho muito conhecimento disponível gratuitamente hoje em N plataformas que a gente pode citar, de várias nacionais e internacionais, né, que você pode ter acesso sem maior esforço do que acessar efetivamente e ter disponibilidade de tempo. Passamos a ter maior tempo disponível. O que eu vou fazer? Vou botar o pijama? Né? Então, tem esse desafio de muitos estão querendo tempo. Nós temos um recurso fantástico, né? Na Kairos a gente fala isso, que é o tempo certo. Então, nós temos um pouco mais de tempo e podemos usar esse tempo a nosso favor. Nós não conseguimos fabricar tempo, né? Mas nós podemos usar o tempo a nosso favor. Então a ideia efetivamente é essa, usar o tempo a nosso favor para poder voltar à inclusão do mercado, lutar contra o etarismo, que é uma coisa que está acontecendo muito, né? A gente vê muita gente muito experiente que chega em posições, né, do próprio tentando retornar muitas vezes para o mercado de trabalho e é preterido por alguém que tem 30, 35 anos. Acredito que o Wilson vai trabalhar um pouco esse ponto de vista, né? Também desse etarismo e dessa dificuldade, eventualmente, de encontrar uma vaga. E aí, o que fazer, né? O que a gente vai fazer diante disso? Qual vai ser o caminho? Vou me reposicionar no empreendedorismo? Vou fazer o que para dar essa continuidade efetiva e eficaz em relação a essas novas carreiras? Porque eu vou precisar que isso aconteça, né? Como eu falei, se a gente vai querer longevidade, eu vou precisar de recurso. E aí, ao precisar de recurso, eu vou ter que buscar formas de conseguir esse recurso também, porque a gente sabe que a aposentadoria como tal não vai ser suficiente para esse tipo de situação. Ainda que se diga que dentro da singularidade, que é essa fase que a gente deve alcançar, né, uma das questões que se põe é o seguinte, bom, nós temos inteligência artificial para trabalhar para nós. Né? Um exemplo, hoje pela manhã vínhamos conversando sobre uma empresa grande aí de entregas que está com mais de 1.000 agentes trabalhando para ela hoje, autônomos. Esses agentes estão substituindo parte do trabalho das pessoas. Qual parte? Né? Qual parte desse trabalho está sendo substituído efetivamente? É o trabalho de inteligência? É o trabalho de quem tem bagagem? É o trabalho de quem está lidando com as pessoas? Lembrando que o recurso mais importante das organizações não é a organização nem o seu nome, são as pessoas. Então, quem tem essa bagagem de experiência com as pessoas, seguramente vai ter espaço no mercado, porque nós vamos viver um tempo de transformação onde teremos pessoas trabalhando e agentes de IA que vão ter que ser treinados por essas pessoas e, eventualmente, apoiados para que possam fazer um bom trabalho, até que ela consiga levar esse trabalho adiante. Mas então eu vou ter que treinar um agente para me substituir? Em muitos casos isso vai acontecer. Em algum momento, parte do seu trabalho ou todo dele vai ser substituído. Então, esta reinvenção necessária e esse conhecimento a ser adquirido é muito importante para que essa transformação ocorra. Isso gera N oportunidades de mercado. Seja na transferência desse conhecimento, a gente falou de mentoria, falou de coach, falou de advisory, falou de
conselhos, né? Então, todas essas formações ou novas formações são oportunidades que aparecem para quem traz essa bagagem ao mercado, tá? Então, existe espaço para ser ocupado para isso. A segunda ou terceira carreira que vai ser desenvolvida, alguns já começaram a desenvolver mais do que uma, né? Então, focar em qual carreira, como desenvolver isso? E aí vem o alinhamento novamente do meu propósito pessoal. O que eu quero fazer? Qual legado eu quero deixar? A partir desse primeiro questionamento, que parece muito filosófico no primeiro momento, mas que você colocou é muito prático do dia a dia e da vida, né? Eu consigo organizar as ideias para me posicionar novamente em relação ao que eu quero desenvolver como segunda carreira, que será necessário. Então, falando novamente de oportunidades, né? Dentro da economia, da nova economia, temos possibilidades de que pessoas possam criar startups, né? Que têm ideias que ficaram na gaveta lá atrás e que hoje a tecnologia proporciona que sejam desenvolvidas. Sejam ideias de conexão, ideias de plataformização, ideias de serviços que possam vir, e a programação pode ser feita, inclusive, pela própria inteligência artificial, entre elas o ChatGPT, né? Então, a questão é como trabalhar a ferramenta. E a conversa não está sendo mais em relação a inteligência vai me substituir. Não, a inteligência vai vir como ferramenta para você utilizar para melhorar aquele conhecimento e aquilo que você já tem como bagagem. Então, o diferencial não vai ser eu vou estar contra a inteligência e ela vai tomar o meu trabalho, o meu emprego. Não, eu vou ter o trabalho substituído por uma outra pessoa no primeiro momento que tem o conhecimento do uso da inteligência artificial. Então, ao me alienar da tecnologia, eu me alieno do mercado de trabalho também. Tá? Então, essa situação de estar alheio à tecnologia e não interagir, né, de alguma forma, por medo, por receio, por desconfiança, enfim, pelo que seja, nos aliena da possibilidade de desenvolvimento de voltar a um mercado de trabalho que está exponencialmente sendo transformado. E isso é um recado claro, como você colocou. Vai ser necessário reskilling, vai ser necessário treinamento e desenvolvimento. Mais oportunidades para quem já tem a bagagem, para transferência da bagagem. Olha, que bom, você não tinha uma plataforma para divulgar o seu conteúdo. Quantas redes sociais nós temos hoje? Que recado você quer dar para o mundo? Que sabedoria você tem que você quer transmitir? Pode fazer uma gravação de um podcast como nós estamos fazendo de forma simples e subir isso numa plataforma e fazer o que todo mundo quer, que é monetizar. Né? Então eu coloquei lá e vou começar a vender o meu conteúdo, né, de alguma maneira, e vou promover esse conteúdo nas redes sociais. Enfim, são novas formas de negócio. Né? Então, por que não ser um influencer aos 50? Né? Pode ser um influencer também, influencer de grande valia em relação ao conhecimento adquirido e aquilo que se sabe fazer, efetivamente. Tudo isso são novas oportunidades de mercado, na nova economia e fora dela. Muitos já se reinventaram. E a gente tem que entender que nós estamos no mercado globalmente competitivo hoje também. Então, muitas vezes a gente enxerga o nosso mercado apenas com o Brasil. Eu falei aqui de 2 trilhões de Brasil, mas nós temos possibilidades do mundo todo. Eu falo outras línguas, que bom que você fala outras línguas. Você pode transmitir o seu conteúdo em outras línguas. Quantos países poderiam se beneficiar do conhecimento que você tem como brasileiro, por exemplo, aqui, e que sabe a realidade que nós vivemos em outros países, isso faz sentido, né? Não tiveram o mesmo tipo de desafio e é uma outra perspectiva. A soma das perspectivas faz um todo melhor. A soma das diversidades faz uma equipe melhor. Então, ter 4 gerações trabalhando na mesma empresa é excelente. Muito bom. Né? Então, que as empresas escutem o nosso podcast também e entendam, né, que essas pessoas lidam com pessoas muitas vezes. A velocidade pode não ser a mesma, mas a maturidade é completamente diferente. Então, isso também gera oportunidades em muitas áreas. Na questão de liderança, na questão de segurança, na questão de visualização de futuro e de estabilidade também de processos dentro da própria trajetória da empresa em relação ao lifelong learning, aquilo que a gente aprende, que a empresa que realmente é perene, ela aprende com as lições que ela passa ao longo do tempo. E as pessoas que estão ali são também parte dessa memória viva daquela empresa, né? Ou aqueles empreendedores que têm muito tempo de casa. Eu conversava semana passada com um empreendedor da área de mineração que tem 86 anos, está ativo, e ele me disse o seguinte, que o segredo dele, sabe qual é? Sonhar sempre e seguir realizando. Então, é essa chamada que a gente traz aqui com o nosso movimento do Jornada Prateada. Efetivamente, né? Faça o seu sonho se tornar realidade. E nós aqui
estamos olhando para ajudá-lo em relação ao seu porquê, com a Ania, em relação ao como, né? Ao que, na verdade, comigo, e ao como com o Wilson também. Então, essa iniciativa é para você que quer se transformar, está buscando alguma coisa diferente daquilo que você já viu dentro do mercado de trabalho, precisa se reinventar, precisa buscar novas possibilidades, né? E não sabe ainda muito bem o caminho das pedras. A gente quer apoiar com essa experiência que nós tivemos. Todos nós aqui somos empresários, passamos por essa transformação, né? Estamos passando também por isso, reinventando a cada dia uma situação para buscar maior longevidade, porque nós também queremos, né, ter mais qualidade de vida, ter perenidade, fazer com que as coisas aconteçam e deixar um legado positivo para aquilo que a gente quer desenvolver no mundo, né? Então esse é o ponto de vista que eu coloco aqui para vocês, e acredito que dentro dessas perspectivas novas da nova economia, né, nós temos muita coisa para desenvolver juntos, né? E vou deixar uma provocação para vocês antes de passar a palavra para o Wilson, que é o seguinte: e se a inovação que falta na sua empresa vier justamente de quem tem mais de 50 anos? Talvez o futuro dos negócios esteja exatamente nesse olhar. O que nós, como 50, podemos inovar? Né? A inovação não é responsabilidade apenas das gerações que estão chegando, mas nossas também, que já conhecemos aquilo que aconteceu no passado e temos a memória daquilo para não cometer os mesmos erros. Né? Então, aquele que teve aquele aprendizado através da tentativa e erro, guarda totalmente isso para poder passar adiante de forma mais construtiva. E o meu alarme já tocou aqui, já falei demais, vou passar a palavra para o Wilson. Obrigada, Márcio. Vamos lá, Wilson. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo agora. Agradecer ao Márcio e à Ania, né, por estarmos juntos nessa jornada que, né, brilhantemente aí denominamos Jornada Prateada, que é uma iniciativa, eu acho que, né, estamos iniciando alguma coisa que pretendemos, temos o sonho, né, de chegarmos em um lugar melhor e ajudar as pessoas. Bom, estamos vivendo hoje a Jornada Prateada. Todos nós temos mais de 50, né? E eu acho que isso é uma vitória, né? Eu já posso garantir para vocês que chegar nessa longevidade, participando da vida de outras pessoas, apoiando e construindo a cada dia, eu acho que isso não tem preço. Isso já é um agradecimento que a gente tem que deixar registrado. Nessa nossa iniciativa, nesse nosso trabalho, a gente não está falando de futuro. Eu acho que fica claro para nós que nós estamos falando de presente. Nós estamos falando do hoje. Nós estamos falando de pessoas com mais de 50, ou mais de 45, ou mais de 55, mas nós estamos falando de pessoas que são protagonistas de algo super importante da vida. São protagonistas na economia, porque compram, adquirem, já criaram seus filhos, já compraram a sua residência, já estudaram, já fizeram vamos dizer assim, o seu pé de meia ao longo da vida e hoje continuam consumindo. Alguns poucos, alguns para sobreviver, muitos para construir algum legado, para deixar algo para os seus filhos, mas continuam sendo protagonistas de uma vida. E é para essas pessoas que a gente está fazendo um trabalho para falar que ele tem muito ainda para colocar, ele tem muito para oferecer ainda, seja para esses jovens, seja para as pessoas que ainda não estão no mercado de trabalho, né? E aí vem uma reflexão que eu deixo para vocês. Quando nós fomos para colégio, né, para a escola, para a universidade, quem nos ensinou? Eram pessoas da nossa idade ou eram pessoas mais velhas, com mais experiência, com mais conhecimento, que já haviam estudado num determinado momento da sua vida? O que eu trago para a reflexão é: essas pessoas mais velhas prepararam esses mais jovens para trabalhar com você mais velho no futuro?
falando um pouquinho de mercado de trabalho. O que nós temos e que hoje, graças a Deus, isso vem mudando, é uma dificuldade dessa relação geracional dentro do mercado de trabalho. É muito mais fácil para um líder de 35 anos contratar uma pessoa de 25 e falar para ela o que ela tem que fazer, que ela não questiona. Ela é uma pessoa que está aprendendo agora, que está sabendo menos dessa pessoa de 35, de 40, de 45. Essa pessoa de 20, 25 está chegando no mercado crua. Está chegando no mercado sem uma vivência e que não vai questionar aquele profissional com 35, 40 anos. Diferente se ele já trabalhar com alguém mais sênior, alguém que já tem uma experiência. Naturalmente, é questionador. Márcio comentou muito bem quando ele traz que a experiência conta muito, a vivência desse profissional conta muito. Então, dentro das organizações, há, e ainda há, está diminuindo, mas há aquela observância do é mais fácil eu trabalhar com pessoas que são menos esclarecidas, menos vividas, do que eu trabalhar com pessoas que já têm uma vivência, já têm uma experiência, já estão numa idade, né, da prateada, da jornada prateada. O que está acontecendo ao longo do tempo? Essas pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho, elas veem nas oportunidades que ocorrem no dia a dia a possibilidade de continuar realizando, continuar ganhando, né, sendo remunerado com aquilo que ela vai fazer. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu trabalhei na empresa, né, no mercado corporativo, durante 32 anos no total. Foram 32 anos trabalhando para grandes multinacionais, empresas nacionais, e num determinado momento, entre uma passagem de uma empresa para outra, eu me vi fazendo um programa de outplacement, um programa de transição de carreira. Poxa, e agora? Né? É aquela grande pergunta, né? E agora? Faço o quê? Né? Como que eu vou continuar sobrevivendo como empregado de alguém? E eu, naquela oportunidade, 2008, eu conheci o LinkedIn, uma ferramenta que todos os profissionais hoje basicamente usam. E fui no LinkedIn buscar uma vaga de trabalho para mim, uma vaga de gerente, diretor, coordenador de recursos humanos naquele momento. E não tinha nada. No Brasil, o LinkedIn em 2008 ainda era muito incipiente, não haviam vagas de trabalho no LinkedIn, ainda só no jornal de domingo, na banca de jornal, né? Ainda para quem é os mais antigos, tinha lá o caderno de emprego do jornal. E eu falei, bom, se tem profissionais aqui, né, nesse trabalho, deveria ter vagas também. E eu abri um grupo, uma comunidade, uma rede chamada Brasil, vagas executivas. Essa rede, ela caiu nas graças do mercado. Em uma semana tinha 50 pessoas, em um mês tinha 500 pessoas se unindo nessa rede. A coisa começou a andar, muitas pessoas pedindo ajuda, agradecendo a comunidade, a esse grupo que foi criado ali. E esse grupo foi crescendo. Eu me recoloquei no mercado de trabalho logo depois, e o grupo continuou crescendo, e esse grupo, que era um grupo, que era uma rede, era algo que eu fiz para me ajudar a buscar um novo trabalho, começou a ajudar muitas pessoas, e esse grupo, 2 anos depois, vira uma empresa. Vira a BVE, Brasil Vagas Executivas. Gente, foi um planejamento estratégico. Foi algo que eu pensei, falando assim, não, vamos estudar, vamos contratar uma Big Four para fazer um plano estratégico. Não. Foi uma oportunidade que foi acontecendo. E eu fui avaliando aquilo que poderia ser trazido. Poderia ser escalável
uma palavra da modernidade, né? Poderia ser escalável, poderia gerar muito mais retorno, até poderia, mas eu tinha um sonho de construir alguma coisa para aquela necessidade que eu tinha naquele momento. E a empresa, hoje, está completando 15 anos de existência. Em setembro de 2025, a empresa está completando 15 anos de existência. De empregado, passei a ser empreendedor, passei a ser empresário e automaticamente ajudar outras pessoas a chegar aonde essas pessoas devem chegar. Dentro do nosso projeto, dentro da nossa iniciativa, o que nós estamos falando para você que está nos assistindo é exatamente isso. Existe uma possibilidade gigantesca de você construir, mas você precisa estar atento, precisa estar com pessoas que pensam como você. Você precisa olhar para o mercado de trabalho e saber aonde aquilo que eu sei ou aquilo que eu ainda não sei, mas posso saber, vai me levar. Falo para vocês, estudar hoje é uma regra, não é mais uma talvez eu vá. E não é estudar, ninguém aqui está comentando, né, de pegar a lancheira e a pastinha. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de não apenas assistir um bom filme, mas também entender o que está se passando no mundo, como o Márcio muito bem comentou, né? Hoje nós estamos globalizados, existem necessidades que estão sendo percebidas agora e que no passado não existiam. E você, com mais de 50 anos, você com experiência, você com vivência, você pode ter a atenção necessária para criar, para desenvolver, para iniciar, sozinho ou em grupo, sozinho ou em rede, você tem toda a habilidade, a capacidade e precisa ter a atitude para fazer esse trabalho acontecer. Eu tive no século passado, né? No século passado, nos idos lá de 1990, 1995, a minha pós-graduação, meu curso de especialização na GV. E na GV eu conheci um profissional brilhante chamado Luiz Carlos Cabreira. O Cabreira, naquela oportunidade, falou para os alunos que estavam naquela turma que com a longevidade as pessoas teriam 2 carreiras. E elas, naquele momento, no século passado, ele falou que as pessoas, naquele momento, já estavam e já precisavam já se preparar para 2 carreiras. Uma dos 20, eu comecei com 14, mas naquele momento é uma dos 20 até os 50. E uma outra dos 50 até os 80. Nós estamos falando de 30 anos. Como é que foram os últimos 30 anos? Passaram rápido ou devagar? Gente, é um pulo. É um pulo. E o que a gente tem que construir hoje é aquilo que Luiz Carlos Cabreira falou naquela turma que eu participei lá no século passado, de oportunidades para esse grupo, de 50, 80, 90, 100, por que não? Muitas das histórias que a gente hoje ouve falar são de pessoas que empreenderam após os 50 anos. Que pessoas que voltaram para os bancos escolares, universitários, sejam eles EAD, à distância, ou sejam ele presencial, porque esse grupo também gosta muito do presencial, gosta muito do tete-a-tete, e que está ótimo, tem que ser. Eu acho que essa forma híbrida, né, de trabalho, de aprendizagem, ela é muito favorável. Então, nós temos a oportunidade de construir, junto com esse grupo, uma força, um resultado, né, uma nova vivência fantástica, de coisas novas e que a pessoa sequer até hoje sonhou
em acontecer. Falando do lado empresarial, a gente já percebe hoje várias iniciativas de empresas, principalmente as empresas de grande porte, trazendo para dentro da empresa pessoas com mais de 50 anos. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas eu comecei em RH muito cedo, lá no século passado, e dentro do recursos humanos havia uma tabelinha, aonde quando nós iríamos contratar as pessoas olhavam na tabela. Quantos anos esse profissional tem? Esse profissional tem 30 anos. Quanto tempo ele já precisa ter recolhido o INSS para que ele não seja um problema para a empresa no ato da demissão dele? Como? O que estava olhando? Porque naquele momento as pessoas pensavam em 50 anos de aposentadoria. Eu vou me aposentar aos 50 anos, por que eu vou mandar uma pessoa de 45? Porque ele não vai conseguir mais emprego, eu vou ter um problema. Então, eu não contratava pessoas que não tinham uma regularidade de recolhimento à aposentadoria, porque eu traria para dentro da minha empresa um problema. Isso acabou. Dentro das empresas hoje, isso já não é algo mais palpável, até porque hoje seria até ilegal num processo desse. Quanto que a aposentadoria hoje, ela te dá de segurança para pagar um plano de assistência médica? Nada. Né? É muito difícil hoje, se você não tiver um SUS, se você não tiver um mínimo, né, atendido pelo governo. Hoje, exatamente hoje, a gente percebe que se aposentar aos 60, 65 é uma mera formalidade. Isso hoje, para o país, não significa que você não deva continuar trabalhando. Isso não significa que você não deve continuar sendo uma força motriz, uma força de realização, uma força de trazer resultados para o país. Até acho que muitas coisas vão mudar no futuro, onde esses profissionais deverão ser incentivados a abrir novos trabalhos, a abrir novas empresas e dar empregos a essa gente jovem que está chegando no mercado. Porque essas pessoas têm a vivência, mas hoje não tem incentivo nenhum para isso também. Então, fica aqui uma, né, como a Ania falou, uma reflexão para que cada um de nós façamos o que eu conheço, preciso de atualização e tenho muito para realizar. Eu acho que essa reflexão ela é fundamental para esse grupo que a gente, para esse nível de profissionais capacitados, idealizadores, que construíram muitas coisas e que num determinado momento se vê com portas fechadas. Mas uma porta se fecha. Muitas janelas, muitas outras formas podem acontecer e que a gente precisa avaliar. Uma mensagem que eu deixo para vocês, quer dizer, empreender depois de 50 não é recomeço. Isso não é, vou recomeçar com 50 anos, não é recomeço. Isso é um novo capítulo dentro da sua vida. É um novo capítulo. Como a gente encerrou lá a infância, quando a gente só brincava e de repente temos que estudar, e aí a gente vai estudar, vamos fazer da carreira acadêmica e tudo mais, e aí você encerra a carreira acadêmica, mas começa a carreira do trabalho, começa a carreira do trabalho ser um trabalhador registrado ou não, mas trabalhando, e passados isso, começa a minha carreira de empreendedor, de consultor, de conselheiro, né? Tem um mar de coisas que um profissional hoje, com 50 a mais, como a gente está falando, pode fazer e que ele pode construir com calma, com habilidade, sem grandes investimentos, não vai colocar também todo um resultado de uma vida, né, em risco para entrar numa loucura qualquer. Não estamos falando disso, mas nós estamos falando de um pé no chão, muita coisa para resolver, para agregar valor e fazer isso de uma maneira organizada, meticulosa,
né? Vivendo cada dia. Trago a última reflexão também para vocês. Eu acho que a gente costuma falar, vamos sonhar, vamos planejar, vamos fazer, né? Mas a única coisa que a gente tem na mão é o dia de hoje. A única certeza que a gente tem é o dia de hoje. É hoje que a gente precisa construir. É hoje que a gente precisa tomar aquela decisão. É hoje que a gente precisa agradecer à esposa, aos filhos, ao chefe, às pessoas que fazem parte da minha comunidade. É hoje que eu preciso falar aquilo que eu penso. É hoje que eu preciso colocar a minha força de trabalho em algo que vai me trazer resultado. Não é amanhã. Não é depois de amanhã, não é daqui 10 anos, não é daqui 15 anos, porque o futuro a Deus pertence. O futuro é de Deus. A gente tem o presente. Aliás, por isso se chama presente, como diz o Nelson Freitas, se não me engano, Nelson Freitas, né? É um presente. Então a gente precisa realmente pegar essa vida de hoje, o dia de hoje, e construir dentro daquilo que a gente precisa realizar, daquele que a gente pode realizar, sem loucuras, sem colocar, né, o carro na frente dos bois, se me entendem, né? Mas é um ditado também bastante antigo. Gente, Jornada Prateada, promovida pela BVE, Agari e Kairos, é isso. É uma iniciativa para trabalharmos em rede, para recolocarmos pessoas que, porventura, hoje estão fora, ou se achando, ou se entendendo fora desse processo todo, mas que consomem, que lideram, que produzem e que a gente precisa utilizar isso da melhor maneira possível. Perfeito. Muito obrigado, agradeço, obrigado a você que me assistiu até aqui também e estou à disposição. Obrigada, Wilson. Obrigada, Márcio. Bem, gente, finalizando aqui a nossa live, acho que a gente ficaria horas, né? Mais uns 50 anos falando sobre isso. A nossa visão é uma visão muito positiva, né? Muito de oportunidade mesmo. Acho que penso que todos os pontos que a gente trouxe aqui relacionados à economia prateada, à economia da experiência, que a gente pôde compartilhar, traz desafios e oportunidades, mas acho que mais do que isso que a gente queria trazer mesmo é o título da nossa live, né? É novos olhares, é perspectivas, é caminhos, né? Que você tem na sua mão para valorizar a sua experiência, para enxergar um cenário de transformações rápidas como oportunidade para você continuar se desenvolvendo e continuar atuando, né? Para você, essa live, acho que em especial, que vê um momento como um momento de identificar o seu potencial, de organizar toda a sua bagagem, de dar continuidade para a sua contribuição, com posicionamento, com protagonismo, compondo uma jornada que integre qualidade de vida, né? Uma atividade que faça sentido para você, eu acho que essa nossa live tem um gostinho especial, né? Os meus colegas já falaram, eu também já abordei, mas só enfatizando, a iniciativa Master Pro Plus reúne, então, né, para deixar claro, toda a experiência e bagagem do Wilson com a BVE e toda a sua trajetória profissional, do Márcio, que é fundador da Kairos Inova, e a minha, né, com a Agari Desenvolvimento com Significado, e o que nós estamos fazendo com a Master Pro Plus é colocando toda a nossa expertise, que são expertise, como vocês viram, né, complementares, com o objetivo de apoiar outros profissionais e negócios, enfim, para empreender e se posicionar e prosperar nesse mercado crescente, né? Nesse sentido, também, vocês já ouviram, a Jornada Prateada é esse movimento que a gente gosta de dizer, né? Que a gente convida vocês a participarem, né? Nessa Jornada Prateada que a gente vai compartilhar visões, caminhos, falar dos assuntos que a gente viu aqui e aprofundar ainda em caminhos reais para cada um, né? A gente sabe que como até o Wilson enfatizou, a jornada prateada, a gente não tá certo que não é um ponto de partida, né? Mas pode ser sim um ponto muito importante de reflexão,
né, no agora de cada um de vocês, e possivelmente a gente acredita nisso, né, porque a gente vive isso, de inflexão e de ampliação de horizontes. Então, a gente está ofertando a jornada prateada, né, para algumas, para pessoas que estejam interessadas. A gente tem focado muito no 50 mais, mas eu conheço pessoas que não chegaram aos 50 ainda e que já estão repensando e pensando nessa vida, né, de a singularidade que haverá, né? Então, na Jornada Prateada, a gente fala os pontos que a gente viu aqui, traz outras informações, integra junto com vocês essa questão da orientação a propósito, desenvolvimento dos potenciais de negócios e serviços que vocês almejam, e sobretudo, ampliar a rede de relacionamento de vocês, né? Na construção da sua própria jornada. Então, para mais informações, se a técnica puder colocar o nosso contato também aqui, visite o nosso site, né? Entre em contato conosco, né? Aqueles que já nos conhecem, nós estamos abertos, venha falar com a gente sobre essa nova iniciativa. Aquele que não nos conhece, nós temos o maior prazer em poder estar falando com vocês sobre isso e construindo caminhos juntos. Agradeço mais uma vez ao Wilson Fernandes, ao Márcio Lário, agradeço o nosso pessoal da técnica aqui também, e fica conosco. Vá no nosso site, entre em contato conosco e até a próxima live. Obrigado. Obrigada. Obrigado.